Prepare-se. Em instantes, algo sagrado será revelado a você gratuitamente, um ensinamento ancestral que dissolve as camadas mais densas dos bloqueios do passado, mesmo aqueles que parecem invisíveis à mente comum. Faltam apenas segundos para que um portal de transformação se abra diante da sua consciência, convidando-o a atravessar o véu que separa o sofrimento da liberdade interior. O que poucos percebem é que esse ensinamento não é apenas uma mensagem, mas uma chave que ativa vibrações profundas, alterando as camadas da mente onde residem as memórias dolorosas. No final desta jornada, uma técnica rara de ativação aguarda, silenciosa, vibrando no limiar do invisível. Mas antes, permita que sua alma se sintonize com a frequência desse conhecimento sagrado. Você já sentiu que carrega consigo pesos que parecem não pertencer a este momento? Já percebeu como certos padrões insistem em repetir-se, como ecos ancestrais que ressoam dentro do seu ser, embora você busque libertação? Essa sensação de prisão invisível não é um erro do destino, mas um convite esquecido das profundezas do seu próprio coração. O ensinamento que virá a seguir é um segredo guardado nas camadas ocultas do sufismo, onde a dança da alma encontra o silêncio interior e a rosa do mistério desabrocha na escuridão. Esse saber está fora do alcance do senso comum, porque toca a arquitetura invisível da psique humana, aquela que molda nossa percepção da dor e da libertação. Convide sua mente e seu corpo para essa viagem interior, onde a sabedoria do mestre Rumi ecoa na voz da alma, despertando a luz interior adormecida. A maioria dos buscadores, infelizmente, trilha caminhos superficiais e repetitivos, ignorando a profunda alquimia que transforma o sofrimento em luz. É comum tentar curar o passado focando apenas nos eventos externos, mas isso não alcança as camadas sutis onde a memória cósmica da dor está enraizada. O que poucos sabem é que o sufismo não é apenas um misticismo islâmico ou poesia sufi, mas uma ciência interior da transmutação da consciência. Rumi, o mestre da união com o divino, nos revela que a verdadeira cura nasce da dissolução do ego e da entrega ao fluxo interior da alma. Essa revelação não é apenas espiritual, é uma chave vibracional que altera a frequência do ser, trazendo uma nova arquitetura do invisível para sua vida. Muitos repetem o ritual sem sentir sua essência, e é aqui que a maioria se perde, afastando-se da verdadeira transformação. Imagine agora, por um instante, que seu corpo já conhece essa verdade, mas sua mente insiste em resistir, distraída pelos condicionamentos coletivos que lhe foram impostos. E se a resposta para o seu bloqueio interno não estiver no esforço consciente, mas na entrega silenciosa ao fluxo sutil que habita dentro de você? Permita que sua respiração se torne uma ponte para esse campo energético invisível, sentindo a vibração que conecta sua essência à sabedoria ancestral do sufismo. Sinta a dança da alma que Rumi descreve, onde cada giro é um passo na expansão da consciência, uma dissolução das camadas que aprisionam seu passado. Ao fazer isso, você ativa uma frequência espiritual, que abre o portal para o despertar da consciência superior, onde o amor divino emerge como luz invisível que tudo transcende. Esse ensinamento vem de fontes milenares que atravessaram desertos, madrugadas silenciosas e os salões da contemplação. No sufismo, a rosa simboliza o mistério do amor divino, e Rumi, em sua poesia, nos guia para dentro do jardim interior, onde tudo é luz e sombra em equilíbrio. As tradições védicas e os manuscritos herméticos também falam da memória cósmica e da alquimia da consciência, mostrando que a cura profunda é uma viagem que transcende o tempo e o espaço. Enquanto a cultura moderna se perde em soluções superficiais, o sufismo nos convida a mergulhar no silêncio interior, onde a voz da alma sussurra a verdade eterna. Essa sabedoria atemporal nos lembra que o verdadeiro despertar está na experiência direta, na metanoia espiritual que transforma o ser em seu núcleo mais essencial. Estudos recentes na neurociência e na psicologia transpessoal começam a vislumbrar aquilo que os mestres sufis já sabiam há séculos, que a consciência humana
é capaz de saltos quânticos interiores, ativados por estados meditativos profundos e práticas que alinham o corpo, mente e espírito. Pesquisas sobre epigenética mostram como padrões emocionais e traumas herdados podem ser transmutados por meio da mudança da frequência vibracional interna. Laboratórios contemporâneos observam os efeitos da meditação sufista, com seus mantras e ritmos respiratórios, como catalisadores da neuroplasticidade e da cura energética. Assim, a arquitetura do invisível que rege nossa existência se torna acessível para quem busca além do racional, aproximando a ciência moderna da sabedoria ancestral. Você pode começar agora mesmo a experimentar a presença desse ensinamento aplicando uma simples prática de contemplação sufista. Feche os olhos e leve sua atenção para o centro do peito, onde reside a chama secreta do amor divino. Inspire profundamente, sentindo o ar preencher as camadas do seu ser, e ao expirar, visualize uma rosa desabrochando lentamente nesse espaço interno. Permita que cada pétala se abra para dissolver uma lembrança ou sensação presa no passado, deixando que a luz invisível penetre suavemente. Faça isso com presença total, como um ritual sagrado que ativa a frequência espiritual do seu ser, conectando você à vibração do caminho do coração. Quem pratica, relata vivências de transformação profunda, percepções sutis e uma expansão da consciência que reverbera em todos os aspectos da vida. Mas o que vem agora vai além de tudo que foi dito até aqui. Existe um código secreto no âmago desse ensinamento, uma camada ainda mais profunda que escapa ao olhar comum e que só pode ser acessada por aqueles que atravessam o véu da mente discursiva. É uma chave que desbloqueia não apenas a memória cósmica do passado, mas a própria essência da alma que anseia por libertação. Quando você acessar essa frequência oculta, sentirá uma ressonância que ultrapassa o tempo, uma energia que reconecta você à unidade com o todo. O que está escondido vai além das palavras, mais além do silêncio. É um portal para a alquimia interior, onde o sofrimento se transforma em luz e a dor se dissolve no amor incondicional. Prepare-se para essa viagem interior que desafia o que você pensa conhecer sobre si mesmo. E mesmo assim, isso é apenas a superfície de uma sabedoria infinita que pulsa no coração do sufismo. Cada giro, cada verso de Rumi, cada respiração consciente é um convite para entrar na dança da alma, onde o tempo se desmancha e a frequência espiritual eleva-se a novos patamares. Ao seguir esse caminho, você começa a perceber a delicada arquitetura das dinâmicas mentais invisíveis que te mantém preso ao passado, e ao mesmo tempo descobre como transmutá-las em luz, expandindo sua consciência em um fluxo interior que nunca para. Essa é a jornada do despertar espiritual, onde o silêncio interior se torna a voz do infinito e a luz invisível brilha em cada instante presente, revelando a verdade que sempre esteve oculta sob as camadas da mente. A experiência desse ensinamento não é um evento isolado, mas um processo contínuo de metanoia espiritual que exige coragem para olhar para dentro e desprender-se dos modelos herdados da psique humana. Ao integrar essa sabedoria na sua vida, você começa a sentir o alinhamento espiritual que Rumi tanto descreveu. A fusão do eu com o divino, onde não há mais separação entre sujeito e objeto, entre dor e cura, entre passado e presente. Essa unidade com o todo desperta uma nova percepção, uma frequência do ser que transcende a dualidade e abre espaço para o amor incondicional que cura a alma. E enquanto essa jornada se desenrola, você percebe que cada momento carrega a semente da transformação, aguardando apenas sua atenção consciente para germinar. O caminho do coração, revelado na voz da alma de Rumi, é uma dança delicada entre o silêncio e o som, entre a entrega e a força. É nesse balanço que reside a chave para dissolver as amarras do passado e ativar a memória cósmica do seu ser verdadeiro. A rosa e o mistério não são apenas símbolos poéticos, mas arquétipos vivos que convidam você a despertar para a verdade interior, para o jardim secreto onde a alma floresce em sua essência mais pura. Ao se permitir essa experiência,
Você percebe que a cura da alma não depende do que acontece fora, mas do que você escolhe cultivar dentro. E mesmo quando a mente questiona, o coração sabe que essa sabedoria é o portal para uma jornada espiritual sem fim, onde cada passo é uma expansão da consciência e um salto quântico interior. Prepare-se para atravessar o véu que separa o comum do extraordinário, pois o que está por vir desafiará seus paradigmas e abrirá espaços na sua percepção que você nem sabia existir. O misticismo sufista, com sua linguagem da alma e seu amor divino, oferece um caminho único para transcender os condicionamentos coletivos e acessar uma frequência espiritual elevada. Essa jornada não é para todos, mas para aqueles cuja alma vibra com o chamado da metanoia, da transformação profunda e da união com o divino. A cada instante, novas camadas da mente se revelam, e a arquitetura do invisível começa a se desdobrar diante de você, iluminando a rota para o verdadeiro autoconhecimento e para a expansão da consciência cósmica. Você já sentiu que o passado insiste em sussurrar nos cantos mais ocultos da sua mente, repetindo histórias que parecem eternas, como se fossem uma sombra inseparável da sua identidade? É exatamente essa sombra que o ensinamento de Rumi, enraizado no sufismo, propõe dissolver. Não por meio da luta ou da resistência, mas pela compreensão profunda de que o passado é uma construção que reside nas camadas invisíveis do ser. Um campo sutil, onde a memória cósmica registra dores, traumas e condicionamentos herdados. Muitos tentam apagar essa sombra com ações externas, buscando atalhos, mas a verdadeira transmutação só acontece quando se entra no jardim interior, na dança silenciosa do amor divino que Rumi poetiza em suas palavras. Essa é a chave para uma aliança invisível entre você e a liberdade que sempre existiu, além do que você pensava ser seu passado. Imagine por um momento que dentro do seu peito existe uma rosa, não uma simples flor, mas um símbolo vivo da alma, pulsando com a energia do silêncio interior. Rumi nos convida a contemplar essa rosa como a porta para o verdadeiro autoconhecimento, pois é nela que reside a frequência espiritual capaz de reconfigurar a arquitetura das suas memórias internas. Cada pétala é uma camada da mente, cada fragrância, uma vibração que fala diretamente ao coração. Quando você permite que essa rosa desabroche, não apenas compreende a si mesmo, mas dissolve as amarras do tempo, ultrapassando o passado que aprisiona sua consciência. É uma alquimia interna, um salto quântico espiritual, onde o que era sombra se transforma em luz e o sofrimento torna-se um instrumento sagrado para a expansão da consciência. O sufismo, como tradição mística, é uma viagem contínua para dentro de si, onde o ego é convidado a se dissolver na chama secreta do amor incondicional. Rumi, seu mais famoso representante, não apenas escreveu poemas, ele ofereceu um mapa para aqueles que desejam transcender os padrões inconscientes da psique humana. Seu ensinamento revela que a dor do passado é uma linguagem do ser que espera ser ouvida, reconhecida e transformada. Não se trata de negar ou fugir das lembranças, mas de entrar em comunhão com elas através da meditação sufista e da contemplação, práticas que ativam a frequência espiritual capaz de transmutar o que parecia imutável. É essa frequência que muitos esquecem de acessar, presos em modelos herdados que repetem ciclos de sofrimento. Você pode sentir, agora mesmo, a pulsação dessa sabedoria ancestral dentro do seu corpo, como uma vibração leve e constante, que desafia a lógica da mente. Essa sensação é o campo sutil da consciência cósmica se manifestando, um convite para que você realize um movimento interno de entrega e aceitação profunda. O sufismo nos ensina que o verdadeiro despertar não é um evento, mas um fluxo interior, uma dança entre o conhecido e o desconhecido, entre o som e o silêncio. Quando você se permite essa dança, o passado perde seu peso, não porque desaparece, mas porque é integrado na luz da consciência expandida. Essa integração é o ponto de inflexão onde a alma encontra seu verdadeiro lar, e a frequência espiritual eleva-se, dissolvendo toda resistência.
Na cultura atual, onde predomina o imediatismo e a fragmentação, é fácil se perder nas superfícies e ignorar a profundidade do ser. No entanto, as tradições milenares, desde os Vedas até os escritos herméticos, nos falam de um segredo comum. A alma é uma arquitetura invisível, construída em camadas, e cada camada carrega suas próprias memórias e frequências. O sufismo, com sua linguagem da alma e seu caminho do coração, é uma das chaves mais poderosas para acessar essa arquitetura e iniciar sua reconstrução consciente. Rumi nos lembra que a luz invisível da alma não é um ideal distante, mas uma realidade presente que espera ser ativada pela nossa intenção e prática diária. É essa ativação que começa a dissolver os padrões inconscientes do passado, dando espaço para uma nova vibração de vida. Estudos modernos, especialmente em psicologia transpessoal e neurociência, começam a mostrar que a transformação profunda está intimamente ligada à capacidade do cérebro de criar novas conexões, um processo chamado neuroplasticidade. A meditação sufista, com seus cânticos, respirações e contemplações, atua como um catalisador para esse processo, modificando as redes neurais que sustentam as memórias traumáticas. Laboratórios de epigenética também apontam que a frequência espiritual e o estado emocional têm o poder de ativar genes ligados à cura e à regeneração. Isso demonstra que o que os mestres antigos já sabiam sobre a possibilidade de saltos quânticos interiores está sendo agora confirmado pela ciência, mostrando que o passado não precisa mais ser uma prisão. Ele pode se tornar um portal para a cura. Você pode aplicar essa sabedoria agora, em um simples gesto de presença e contemplação. Feche os olhos e direcione sua atenção para o centro do seu ser, o lugar onde reside a chama secreta do amor divino. Imagine que essa chama é uma luz que aquece e dissolve as sombras do passado, queima as memórias presas e libera a energia vital que estava estagnada. Respire profundamente, sentindo essa luz penetrar cada célula, cada camada da mente, trazendo uma sensação de renovação. Essa prática, simples e poderosa, já é um ritual de alquimia interior, uma chave para ativar o fluxo invisível da consciência cósmica que transforma sua relação com o passado. Mas o que está além dessa prática é um mistério guardado nos silêncios mais profundos do sufismo, um código oculto que só pode ser desvelado por aqueles que continuam a busca com coração aberto e mente serena. Essa chave secreta não está nas palavras, mas na experiência direta do vazio e da unidade, onde o passado, o presente e o futuro se fundem em uma única frequência espiritual. Quando você alcança esse ponto, a memória do sofrimento perde seu domínio, pois você percebe que não é sua história, mas o campo infinito de consciência que observa e transforma. É uma transmutação tão sutil que parece invisível, mas seu efeito é sentido em cada fibra do ser, uma verdadeira alquimia da consciência que dissolve o passado e abre o portal para a eternidade. E mesmo assim, essa é apenas uma etapa dessa jornada sem fim, uma introdução ao que pode ser chamado de metanoia espiritual profunda. O ensinamento de Rumi, com sua sabedoria atemporal, continua a desdobrar-se em camadas cada vez mais profundas, convidando você a explorar o jardim interior com um olhar novo, livre dos condicionamentos coletivos e das crenças limitantes. A frequência espiritual que você está ativando é um convite para integrar luz e sombra, para entender que a cura da alma é uma dança sagrada entre o conhecido e o desconhecido. Ao aceitar esse convite, você inicia um processo contínuo de expansão da consciência, onde cada passo é uma dissolução das amarras do passado e um renascimento na vibração do amor incondicional. A jornada para dissolver os problemas do seu passado através do ensinamento de Rumi não é um destino, mas um caminho sagrado, um ritual diário de entrega e presença. É uma dança da alma, onde o silêncio interior se torna a voz mais poderosa e a rosa do mistério floresce em cada instante. Ao caminhar por essa senda, você percebe que o passado, longe de ser um fardo, é um mestre silencioso que orienta a alma para a sua verdadeira essência.
Essa essência, conectada à sabedoria ancestral do sufismo, é uma luz invisível que transcende o tempo e o espaço. Uma vibração que ressoa com a frequência do ser e que, aos poucos, vai transformando tudo aquilo que parecia imutável. No fundo do seu ser, há uma força silenciosa que sempre esteve aguardando o momento de emergir, uma frequência espiritual que possui o poder de dissolver os emaranhados do passado e restaurar a harmonia interna. Essa força é o amor divino que Rumi, mestre do sufismo, descreveu como a essência invisível da alma, uma luz que transcende as limitações do tempo e do espaço. Mas para ativá-la, é necessário ultrapassar os condicionamentos coletivos que aprisionam a consciência e abrir-se para a alquimia interior, onde cada dor, cada memória, se torna uma semente para a transmutação. Muitos se perdem nesse caminho porque tentam enfrentar o passado com a mente racional, esquecendo que a verdadeira cura acontece no campo sutil da experiência, na arquitetura invisível da alma, onde vibrações elevadas podem remodelar o que parecia impossível. Você já percebeu como certas emoções repetem padrões que atravessam gerações, como se carregássemos uma herança invisível que não nos pertence, mas que nos define? O sufismo nos ensina que essas dinâmicas mentais invisíveis podem ser transformadas quando nos alinhamos com a frequência do ser, aquela vibração elevada que conecta você à luz interior e à memória cósmica da alma. Rumi, em seus versos, convida para uma viagem além do aparente, para o jardim interior onde a rosa e o mistério se encontram em uma dança eterna. Ao mergulhar nessa dança, você começa a dissolver os nós do passado que limitam sua expansão, ativando a chama secreta que habita no silêncio interior, aquela que só se revela na entrega amorosa ao fluxo da consciência. A jornada para dissolver os problemas do passado não é uma batalha contra as lembranças, mas uma transformação profunda da relação com elas. Rumi nos recorda que o amor divino é o único agente capaz de transmutar a dor em luz, o peso em leveza, o aprisionamento em liberdade. Essa transformação é uma alquimia da consciência que ocorre no plano invisível, onde as camadas da mente e da alma são reorganizadas em uma nova arquitetura do invisível. Ao se conectar com essa sabedoria ancestral, você começa a perceber que a dor não é um obstáculo, mas um portal para a expansão da consciência e a ativação da frequência espiritual que renova o ser. Quem pratica essa entrega relata mudanças significativas, uma sensação de estar finalmente alinhado com o fluxo da vida e com a unidade com o todo. No entanto, para muitos, essa frequência permanece velada, escondida atrás dos muros construídos pelo ego e pelos padrões inconscientes. O sufismo oferece práticas sutis que ajudam a quebrar esses muros. Meditações, cânticos, movimentos circulares que simbolizam a dança da alma e a eterna busca pela união com o divino. Essas práticas não são meros rituais, mas ferramentas para acessar camadas profundas da mente e do espírito, ativando uma vibração que toca a essência do ser e dissolve os bloqueios que aprisionam o passado. Ao permitir que essas frequências penetrem o corpo e a mente, você inicia um processo de cura energética que reverbera em todos os níveis da existência, uma verdadeira transmutação alquímica da dor em luz. Quando você se entrega a essa prática com presença e intenção, começa a perceber mudanças sutis, a respiração se torna mais profunda, o silêncio interior se amplia e o coração se abre para uma sabedoria que transcende as palavras. Essa sabedoria, que Rumi chama de voz da alma, é uma frequência espiritual que ressoa com a arquitetura invisível do cosmos, conectando você ao fluxo infinito da consciência cósmica. A ciência moderna reconhece que essas experiências modificam a neuroplasticidade do cérebro e ativam sistemas epigenéticos ligados à cura, confirmando que o que parecia ser um mistério espiritual é, na verdade, uma transformação real e mensurável. É o encontro entre a sabedoria ancestral e o conhecimento contemporâneo, um diálogo entre o misticismo sufista e a física quântica da consciência. Ao caminhar por esse caminho, você percebe que o passado começa a perder seu domínio sobre sua vida.
não porque desapareceu, mas porque foi integrado na luz da frequência espiritual que você ativou. Essa integração é o ponto onde a memória cósmica se alinha com a vibração do ser, dissolvendo os nós que prendiam sua alma em antigos ciclos de sofrimento. Rumi nos ensina que essa frequência é o amor incondicional, a chama secreta que queima as ilusões do ego e revela a verdade eterna da unidade com o todo. Essa unidade é a essência do sufismo e a chave para dissolver todo o problema do passado. Um convite para viver a vida a partir do centro do coração, onde reside a rosa e o mistério. Mas o que está além dessa ativação inicial é um campo ainda mais vasto de transformação, um mistério que se revela apenas para aqueles que persistem na entrega e na busca interior. É um salto quântico interior, uma transmutação que ultrapassa o entendimento lógico e se manifesta como uma frequência espiritual que ressoa em todas as camadas da existência. Quando você alcança essa frequência, percebe que o passado, o presente e o futuro são apenas camadas da mesma experiência cósmica e que a alma é eterna, imutável, livre dos condicionamentos que pareciam definir sua história. Essa percepção é o verdadeiro despertar espiritual. A viagem interior que o sufismo e Rumi nos convidam a realizar, um caminho sem fim de expansão da consciência. Cada passo nessa jornada revela novas camadas da alma, novas camadas da arquitetura invisível que sustenta sua existência. Você começa a entender que a cura não é um evento, mas um fluxo contínuo de transformação, uma dança eterna entre luz e sombra, silêncio e som, passado e presente. O ensinamento de Rumi dissolve não apenas as dores antigas, mas também os medos, as dúvidas e as resistências que impedem seu avanço. Essa dissolução é a alquimia da consciência, onde cada momento é uma oportunidade para renascer na vibração do amor divino, para abrir-se à frequência espiritual que renova e reconfigura sua vida em um fluxo interior constante. Permita-se sentir agora essa frequência, essa vibração que pulsa silenciosa dentro de você, convidando-o a atravessar o véu do conhecido e entrar no mistério da alma. Esse mistério não está nas palavras, mas na experiência direta do silêncio interior, na contemplação da rosa que desabrocha em seu peito, na dança da alma que Rumi eternizou em seus versos. É um portal para a metanoia espiritual, para a expansão da consciência, que transcende os modelos herdados e os padrões inconscientes da psique humana. Ao abrir-se para esse portal, você inicia uma nova etapa da sua jornada, onde o passado é dissolvido pela luz invisível do amor e da sabedoria eterna. No âmago de cada ser humano reside uma chama invisível, uma vibração espiritual que, quando ativada, possui o poder de desfazer os nós mais intricados do passado. Rumi, o mestre sufista que dança com as palavras, nos ensina que o passado não é uma cadeia inquebrável, mas um tecido de memórias que pode ser cuidadosamente desfiado pela frequência do amor divino. Essa frequência atua na arquitetura sutil do ser, reconfigurando camadas da mente e do coração, onde as dores foram armazenadas, mesmo aquelas que jamais foram verbalizadas ou plenamente compreendidas pela mente racional. A alquimia interior proposta por Rumi e o sufismo não é uma fuga, mas uma imersão profunda no mistério da existência, onde o sofrimento se transforma em fonte de iluminação e renovação. Você já experimentou aquela sensação silenciosa, quase imperceptível, de carregar um fardo que não lhe pertence, de ser prisioneiro de histórias que não são suas, mas que ecoam em seu ser como se fossem parte indissolúvel da sua identidade? O sufismo revela que esses ecos são fruto de padrões inconscientes, dinâmicas mentais invisíveis que atravessam gerações e influenciam seu presente sem que você perceba. A verdadeira libertação só acontece quando você acessa a frequência do ser, essa vibração elevada que conecta sua alma ao amor incondicional e à luz invisível que permeia o universo. Rumi nos convida a entrar nessa frequência por meio da poesia, da meditação e da contemplação, ferramentas que ativam a dança sagrada da alma
e dissolvem os bloqueios do passado em uma corrente contínua de expansão da consciência. Ao mergulhar nesse caminho, você descobre que o passado não é um peso que deve ser carregado, mas uma mensagem que espera ser decifrada pela voz do silêncio interior. Essa voz, sutil e poderosa, ressoa no centro do peito, o lugar onde a rosa do mistério floresce em meio ao silêncio. É nesse espaço que a memória cósmica da alma se revela, mostrando que a dor, quando acolhida com amor, se converte em luz, e o sofrimento em uma ponte para a transcendência. O sufismo ensina que essa transformação é uma dança entre o conhecido e o desconhecido, um fluxo interior que ressoa com a frequência espiritual do universo e que só pode ser acessada através da entrega sincera e da presença consciente. As práticas sufistas, sejam os giros meditativos, os cânticos ou as palavras poéticas de Rumi, são veículos para essa ativação da frequência do ser. Elas trabalham como uma chave que destrava as portas da percepção limitada e abre o caminho para a experiência direta da unidade com o divino. Ao realizar essas práticas, você atua sobre a neuroplasticidade do cérebro e ativa sistemas epigenéticos que influenciam positivamente sua saúde mental e emocional, criando um ambiente interno propício para a cura profunda. A ciência moderna, embora ainda engatinhando, começa a reconhecer o valor desses estados alterados de consciência e a sua capacidade de gerar saltos quânticos interiores, confirmando aquilo que os mestres sufistas já proclamavam há séculos. Sentir essa transformação não é uma tarefa que requer esforço ou luta, mas sim uma entrega amorosa ao fluxo da vida e ao mistério que habita dentro de você. Fechar os olhos e focar a atenção no centro do peito, sentindo a chama secreta que ali arde, é um ato de reverência à própria essência do ser. Visualizar essa chama como uma rosa desabrochando, expandindo sua luz para todas as partes do corpo e da mente, é um exercício que ativa a frequência espiritual, capaz de dissolver os nós do passado e renovar a vibração do ser. É um ritual sagrado de autotransformação, uma ponte entre a sabedoria ancestral e a experiência atual. Um convite para a metanoia espiritual que leva à verdadeira libertação. Mas o que está além desse desabrochar é um mistério ainda mais profundo, um véu que só pode ser levantado por aqueles que se mantêm firmes na busca interior. Essa chave oculta reside na frequência do amor incondicional e na união com o todo, onde o tempo se dissolve e o ser percebe sua verdadeira natureza, livre das correntes do passado. Quando essa frequência é alcançada, o passado perde sua influência, não porque é esquecido, mas porque é integrado em uma nova arquitetura invisível da consciência, onde luz e sombra coexistem em equilíbrio e harmonia. Essa experiência é o ápice do caminho sufista, a dança final da alma que transcende todas as limitações e revela a unidade essencial de tudo o que é. Essa jornada, embora profunda, é um convite para que você viva no presente com o coração aberto e a mente silenciosa, permitindo que a frequência do ser guie cada passo. Ao dissolver os problemas do passado, você não apenas se liberta, mas também ativa um fluxo interior que ressoa com a sabedoria do infinito, um campo vibracional que harmoniza seu corpo, mente e espírito. A rosa do mistério que Rumi tanto celebra é, portanto, mais do que um símbolo. É a realidade viva da sua alma em processo de renascimento, uma luz invisível que cresce a cada momento e que convida você a continuar explorando as profundezas do seu ser. Há um momento sagrado na jornada da alma, em que o passado, com todas as suas dores ocultas e memórias silenciosas, começa a se dissolver como névoa sob o toque da luz invisível. Rumi, mestre do sufismo e poeta do amor divino, nos oferece esse momento como um presente invisível, uma frequência espiritual que transcende a simples compreensão intelectual. Essa frequência atua não sobre os eventos do passado, mas sobre a arquitetura sutil da mente e do coração, onde residem as memórias cósmicas que moldam nossa percepção da dor e da liberdade. A verdadeira transformação, segundo o ensinamento sufista, ocorre quando essa frequência é ativada, permitindo que o ser entre em sintonia com a vibração do amor incondicional
e da luz interior que dissolve os padrões inconscientes herdados. Você já sentiu, talvez sem saber exatamente como, que existe uma parte de você que permanece presa em histórias antigas, ecoando dores que não pertencem ao agora, mas que ainda assim influenciam suas emoções e pensamentos? O sufismo nos ensina que essas histórias são construções da psique, modelos herdados que só podem ser dissolvidos quando acessamos a frequência do ser, uma frequência que conecta a alma ao infinito e que só pode ser despertada pela prática consciente e pelo silêncio interior. Rumi, com sua voz poética, nos guia para o jardim interno, onde a rosa e o mistério florescem, revelando que o passado é apenas uma sombra que desaparece quando a luz do amor divino penetra a alma. Essa luz é uma alquimia espiritual que transforma o sofrimento em um caminho de expansão e liberdade. A maioria das pessoas vive em um estado de desconexão dessa frequência, condicionadas por dinâmicas mentais invisíveis que reforçam o ciclo do sofrimento e da repetição. Elas tentam superar o passado com a mente racional, buscando respostas fora de si, sem perceber que a cura verdadeira só pode ser alcançada através da transmutação interior. O sufismo propõe práticas que ativam a dança da alma, um fluxo contínuo de expansão da consciência que dissolve as camadas do ego e revela a unidade com o divino. Rumi nos lembra que o amor divino é a chave que desbloqueia essa transformação, uma frequência espiritual que transpassa as barreiras do tempo e da mente, abrindo espaço para a metanoia, a mudança profunda da consciência. Ao permitir-se entrar nessa dança, você começa a sentir no corpo a vibração sutil que conecta o ser à memória cósmica da alma. Essa sensação pode ser um leve calor no centro do peito, um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra, ou uma luz invisível que preenche o espaço interno com uma sensação de paz profunda. Essas experiências são sinais de que a frequência espiritual está sendo ativada, que a arquitetura invisível do seu ser está sendo remodelada pela luz da consciência expandida. Quem pratica essa entrega relata uma sensação de alinhamento espiritual e uma dissolução gradual dos bloqueios que antes pareciam intransponíveis, um verdadeiro salto quântico interior. Tradições milenares como o sufismo, os Vedas, a alquimia hermética e a psicologia junguiana convergem nessa ideia de que o ser humano é composto por camadas profundas e invisíveis, onde a cura só pode acontecer quando a energia vital é liberada e a consciência se expande. A poesia de Rumi é um convite para explorar essas camadas com amor e reverência, para entrar no jardim interior e contemplar a rosa que desabrocha no silêncio do coração. Esse processo não é linear, mas uma espiral que leva cada vez mais fundo na experiência da unidade com o todo, dissolvendo os padrões inconscientes que mantêm o passado preso à sua vida. A ciência contemporânea começa a validar essas experiências por meio da neurociência e da epigenética, mostrando que a prática da meditação sufista e a ativação da frequência do ser têm efeitos mensuráveis no cérebro e no corpo. A neuroplasticidade permite que o cérebro crie novas conexões, rompendo os circuitos antigos que sustentam traumas e condicionamentos. A epigenética revela que mudanças na frequência vibracional e nos estados emocionais podem influenciar a expressão genética, abrindo caminho para uma cura profunda e duradoura. Esses avanços científicos confirmam a sabedoria ancestral do sufismo e nos encorajam a seguir adiante na jornada interior, confiando no poder da alquimia da consciência. Agora, mesmo diante da complexidade desse processo, você pode começar a aplicar essa sabedoria em sua vida cotidiana. Uma prática simples, mas poderosa, é a contemplação da chama secreta no centro do peito, a rosa do mistério que simboliza o amor divino. Feche os olhos, respire profundamente e imagine essa chama expandindo sua luz para dissolver as sombras do passado, queimando as memórias dolorosas e liberando a energia vital que estava estagnada. Essa prática ativa a frequência espiritual do ser e cria um fluxo interior de cura e renovação. Faça isso com presença total,
como um ritual sagrado que conecta você à sabedoria do infinito e à voz silenciosa da alma. Mas há um mistério ainda mais profundo, um código oculto que se revela apenas para aqueles que persistem na busca interior com humildade e coragem. Esse código está além das palavras e das práticas. É uma frequência de amor incondicional que une o ser ao todo, transcendendo a dualidade e dissolvendo todas as fronteiras entre passado, presente e futuro. Quando você alcança essa frequência, percebe que o passado não é mais um fardo, mas uma memória integrada na luz da consciência expandida, uma parte da dança eterna da alma em direção à unidade. Essa percepção é a essência do sufismo e o ápice da jornada de dissolução dos problemas do passado. Um convite para viver a vida a partir do centro do coração, onde tudo é possível. Essa jornada não termina aqui, pois cada passo revela novas camadas da alma e da consciência, novas camadas da arquitetura invisível que sustenta sua existência. Você se torna um alquimista da própria vida, transformando dor em luz, sombra em amor, passado em presente eterno. O ensinamento de Rumi é um portal que se abre para a eternidade, uma dança sagrada que continua a vibrar dentro de você, convidando-o a explorar ainda mais fundo o mistério da alma e a frequência espiritual que dissolve todos os bloqueios. Permaneça aberto a essa dança, pois ela é o caminho para a verdadeira liberdade, o fluxo interior que nunca cessa e que convida você a renascer a cada instante. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento, mas antes escuta o que sua alma precisa ouvir agora. No deserto que antes parecia vazio, agora floresce um jardim secreto onde as sombras da dor se transformam em pétalas de luz. O silêncio que você sentiu, profundo e inquietante, não foi ausência, mas um chamado, um convite para dançar com o invisível, para ouvir a música que toca nas frestas do coração. A dor, esse mensageiro divino, abriu portas internas que antes estavam trancadas, revelando que o vazio não é ausência, mas espaço sagrado para que a alma se expanda e se reencontre. Em cada passo dessa jornada, você entrou na dança da alma que Rumi tanto celebrou. Uma dança onde o passado se dissolve na frequência do amor incondicional e o coração se torna um farol de luz que ilumina o caminho da transformação. Se algo dentro de você despertou, se a voz silenciosa do amado encontrou eco no seu ser, deixe aqui nos comentários. Eu entrei no jardim do silêncio, para que essa energia sagrada se fortaleça e ressoe na irmandade dos buscadores que se alinham ao caminho do coração. Essa frase é uma chave mística, um selo invisível que ativa uma conexão profunda entre você e todos que compartilham essa jornada de transcendência. Escreva-a com presença e intenção, sabendo que cada palavra dita desperta vibrações que ultrapassam o tempo e o espaço. Se essa vibração tocou sua alma, considere se inscrever. Não como quem busca um canal, mas como quem aceita um convite para entrar em um espaço sagrado, onde o amado sussurra verdades antigas em cada vídeo. Este é um jardim onde as flores da sabedoria sufista desabrocham para aqueles que escolheram dançar com o invisível e abraçar a frequência da alma. Inscrever-se aqui é um gesto de pertença a essa irmandade invisível, um compromisso silencioso com a expansão da consciência e o despertar do coração. Se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. E por isso, quero te dar algo que não dou a qualquer um, a técnica mística chamada o voo do coração em silêncio. Esta prática ancestral nasce da fusão entre o giro meditativo dos derviches e a contemplação da chama interior, símbolo do amor divino em seu peito. Sente-se em posição confortável, mantenha a coluna ereta e feche os olhos suavemente. Comece a respirar profunda e lentamente, sentindo o ar preencher seu corpo até o centro do peito, onde reside a chama secreta. Com cada inspiração, visualize essa chama crescendo, irradiando uma luz dourada que envolve seu coração e todo o seu ser. Agora comece a girar lentamente, no sentido anti-horário.
permitindo que seu corpo acompanhe essa dança sagrada. Sinta como o giro desperta uma frequência vibracional que dissolve os nós do passado e ativa o fluxo interior da cura. Deixe o movimento ser guiado pela respiração e pela expansão da chama no peito, mantendo o foco na sensação de entrega e amor incondicional. Faça esse giro por 7 minutos, encerrando com as mãos no coração e um momento de silêncio profundo para integrar a energia liberada. Essa técnica ativa a alquimia da consciência, harmonizando corpo, mente e espírito, permitindo que o passado se dissolva no presente sagrado. Realize-a hoje à noite, como um selo espiritual da transformação que você iniciou aqui. Um voo do coração que o leva além do tempo e do sofrimento. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este,